Boa noite, meus amigos da Rede CNT, uma rede da família Martinez. Voltamos para mais um Jogo do Poder e o assunto hoje é atualíssimo. Nós vamos falar sobre precedentes judiciais e segurança jurídica, que é o conteúdo, o motivo do novo livro da professora Estefânia Maria de Queiroz Barbosa. Está aqui a capa do livro. Ele é atualíssimo por quê? Porque justamente nesse momento nós nos debatemos no Brasil com o problema da segurança jurídica. E o livro trata desse assunto e nós da produção conversamos e entendemos que seria oportuno trazer de volta a professora Estefânia, que é o Jogo do Poder, que ela já esteve aqui, para falarmos sobre essa obra. Boa noite, muito obrigado por ter aceito o convite de vir ao Jogo do Poder. Boa noite, Rocha. É um prazer retornar ao programa, especialmente para falar do meu livro, que foi o lançamento ontem, essa semana na OAB, e para falar desse tema que me agrada muito e que é um tema que estamos debatendo aí no Poder Judiciário brasileiro. No prefácio, que é feito pela professora Kátia Kozik, ela termina citando a obra do Dworkin, O Império do Direito, onde ele pergunta: o que é direito? Por que isto importa? Ele próprio responde, Dworkin: importa como os juízes decidem os casos, porque, muitas vezes, o direito se torna o que os juízes dizem que é. E essa é que é a questão toda, posta aqui, né? Eu queria primeiro entender o seguinte, para que o nosso telespectador compreenda, quando se fala em constitucionalismo e democracia, isso é muito frequente nas obras acadêmicas. Esse tema é um tema que frequenta muito as academias, e eu estou arrastando aqui um pouco o tema para abrindo, compartilhando com os nossos telespectadores. Constitucionalismo e democracia, qual é a diferença? Por que se evoluiu para esses dois conceitos? Na verdade, hoje a gente pensa num Estado constitucional especialmente democrático, mas nas democracias que foram construídas através da história, nem sempre elas foram construídas através de um constitucionalismo, embora muitas com constituições. O constitucionalismo ele se forma nos Estados Unidos, o modelo que nós temos hoje, e ele é copiado na Europa no pós-Segunda Guerra Mundial. E o que é esse constitucionalismo? O constitucionalismo ele traz a Constituição como suprema, a ponto de trazer alguns direitos fundamentais nessa Constituição que limitam a deliberação do parlamento. Então, você consegue proteger minorias das maiorias parlamentares. E isso parece um modelo necessário, especialmente por conta das atrocidades que aconteceram no regime nazista da Segunda Guerra, que, apesar de ser um Estado de direito, embora alguns autores digam que é um Estado de não direito, mas um Estado baseado num regime legal, baseado numa democracia, o parlamento funcionava, aprovou aquele regime, você não conseguiu proteger minorias. Então, hoje, a maioria dos estados democráticos contemporâneos adotam um modelo constitucional que é um modelo de democracia que consegue manter a democracia, mas uma democracia, não mais uma democracia apenas majoritária, mas uma democracia onde todos têm que ser protegidos, inclusive as minorias. E esse modelo é o modelo constitucional. E nesse modelo constitucional, o judiciário acaba assumindo um papel de relevância no jogo entre os poderes. Não que seja menos ou mais importante do que os outros poderes, mas ele é necessário, especialmente na garantia de minorias, porque as minorias muitas vezes não vão conseguir ter voz, quer seja na democracia dos movimentos sociais, porque não conseguem impactar isso em reformas políticas, quer seja via parlamentar, porque não conseguem eleger uma maioria necessária para garantir seus direitos. E aí você tem essa proteção dessas minorias na Constituição, que são garantidas
numa judicialização via Poder Judiciário. E aí você tem sempre essa tensão entre constitucionalismo e democracia. Qual o limite do Judiciário? Qual o limite do Judiciário para anular leis do Parlamento? Qual que tem um viés mais democrático? E aí sempre da concepção que cada um de nós vai ter acerca da democracia. Se é uma democracia majoritária, se é uma democracia substantiva, se é uma democracia efetivamente constitucional, ou seja, de qual democracia nós estamos partindo. Bom, a rigor, então, esse novo modelo, ele tem, vamos dizer assim, o papel de impor limites ao judiciário, por conta dessas cláusulas que são inseridas na Constituição, que não podem ser alteradas. Nesse momento, por exemplo, no Brasil, há muita reclamação contra o argumento de que a minoridade penal é uma cláusula pétrea, portanto não pode ser alterada. Né? E também, ao mesmo tempo, impõe limites ao parlamento, porque o parlamento também não pode deliberar sobre elas, o parlamento ordinário. Né? Exatamente. A ideia é justamente essa, porque em momentos de tensão, de crises, tensão econômica, crises econômicas, sociais, há uma sedução para a violação de direitos. Então, a gente vê a crise que aconteceu no pós-Primeira Guerra, que leva à violação de direitos na Segunda Guerra. A gente vê a Europa passando por uma crise econômica e a ultradireita conseguindo espaço. Ganhou as eleições no Parlamento Europeu. No Parlamento Europeu, e em vários países conseguindo espaço político. E isso é assustador, porque se você não tiver, nesse momento, um constitucionalismo ou as cortes constitucionais fortes e mesmo a Corte Europeia de Direitos Humanos forte, você não vai conseguir lidar com essas maiorias que vêm, nesse momento de crise, seduzidas à violação dos direitos das minorias, dos imigrantes, no caso da Europa, o perigo é justamente esse, né? Porque nem toda direita é xenófoba, mas essa, boa parte dessa direita que ganhou as eleições agora é xenófoba. Então a tendência dela será subtrair direitos em relação a minorias de imigrantes, de pessoas que estão indo de fora para a Europa. E isso vai colocar de novo o direito constitucional numa situação de protagonismo. Né? Exatamente. E aí é a hora de mostrar um constitucionalismo forte. Porque se não evitar, se você fizer sempre a deferência ao parlamento, é justamente nesses momentos que a gente precisa de uma Corte Constitucional forte ou mesmo da Corte Europeia de Direitos Humanos forte. É óbvio que em algumas decisões me pareceu um constitucionalismo mais fraco, algumas decisões tomadas pela Europa e mesmo algumas reformas constitucionais que a gente viu que atenderam a interesses econômicos e não os interesses das minorias. E isso respaldado, inclusive, pela maioria popular. Na verdade, quando a gente discute esse tema, nós nos pegamos, agora mesmo eu falei do problema dos imigrantes, a gente se pega muito a isso, né? A questão dos imigrantes, o problema da opção sexual, eventualmente da cor da pele. A gente, no debate, acaba caminhando por esse rumo, né? Como, na verdade, a questão até mais exuberante, mais séria, que atinge um contingente muito maior de pessoas, está localizada na questão econômica. Né? Na Europa agora, com essa crise econômica, o que está acontecendo é um processo de supressão de direitos da classe trabalhadora, redução de pensão, redução de salário, e isso também é supressão de direitos. Né? Exatamente. O discurso constitucional recente era de que você não poderia retroceder em matéria de direitos sociais. Então, alguns autores europeus falavam do princípio do não retrocesso social. A partir do momento em que implementados os direitos sociais, só se poderia reduzir ou restringir ou abolir se houvesse equivalente política social alternativa para a implementação desses direitos. E agora houve mudança do discurso, inclusive acadêmico, para justificar o retrocesso em matéria de direitos sociais na Europa, dizendo que a Europa já chegou no ápice de proteção social e, portanto, não teria outra opção que não retroceder, ou seja, não tem como avançar
e agora, em momento econômico, não teria outra opção que não o retrocesso. E a maioria dos discursos acadêmicos tem sido no sentido de justificação das políticas econômicas. E o que é bastante preocupante, porque é justamente nesse momento que a gente tem que ter tanto a academia, quanto a jurisdição constitucional, quanto as cortes, colocando a não aceitação dessas políticas. É esse caráter contramajoritário que é o papel da jurisdição e do constitucionalismo. Eu vou ter que chamar um intervalo, voltamos em seguida com a professora Stefânia falando sobre precedentes judiciais e segurança jurídica. Não saia daí, nós voltamos em seguida. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje com a professora Stefânia Barbosa, falando sobre precedentes judiciais e segurança jurídica. Nós falamos no final aqui da questão dos direitos sociais. Há um intelectual, um cientista político espanhol, o Juan Carlos Monedero, um importante cientista espanhol, que sustenta a tese de que o neoliberalismo surgiu para suprimir direitos. E o grande inimigo do neoliberalismo não é o comunismo. Quando surge o neoliberalismo no começo da década de 70, o comunismo já estava no final, né, nos seus momentos finais no leste europeu. E aí o neoliberalismo surge tendo como seu inimigo fundamental o estado do bem-estar social, que foi construído na Europa como uma resposta ao comunismo que nascia no leste europeu. E aí a questão que se põe é o seguinte: qual é a relação entre a ida dos direitos sociais para o texto constitucional, porque isso foi uma novidade do pós-guerra, né? Antes a Constituição de Weimar e a mexicana também já tratavam disso, mas, como se diz, costuma dizer na academia, não tinha eficácia normativa. Né? Uhum. Quando é que que relação tem esse movimento em relação à ida dos direitos sociais para a Constituição? E qual a importância que tem ter direitos sociais na Constituição? Eu me lembro muito bem quando eu era recém-formado no debate da nossa Constituição, que havia uma briga tremenda na Constituinte para não colocar direitos sociais na Constituição, porque isso não era matéria, segundo se dizia, não era matéria para frequentar a Constituição. Qual a importância, hoje, olhando esse cenário mundial, qual a importância de ter direitos sociais na Constituição e como eles foram parar lá? Veja, Rocha, alguns países europeus, eles trazem na Constituição apenas que o Estado, aquele Estado, é um Estado social. Não necessariamente eles trazem um rol de direitos sociais ou trazem 3 ou 4 direitos sociais no seu catálogo. Eu não posso dizer de análise de cada uma das constituições dos países europeus. Diferente da nossa Constituição, então, mas lá só o fato de trazer nessas constituições do pós-guerra a característica de Estado social já trouxe a implementação e a proteção de diversos direitos sociais. Mas muitos não veem esses direitos sociais efetivamente como direitos fundamentais ou direitos fundamentais como nós vemos que são direitos fundamentais cláusulas pétreas. No Brasil, ao contrário, a gente traz um rol extenso de direitos sociais. Os direitos sociais estão dentro do catálogo de direitos fundamentais, então a gente não precisaria nem discutir a materialidade fundamental desses direitos, se eles são ou não fundamentais, mas eles estão dentro do título dos direitos fundamentais. Mas no Brasil tem um outro sentido. A gente ainda passa por uma desigualdade muito grande, onde a maior parte da população ainda não tem esses direitos efetivados. Então, a característica de você constitucionalizar, principalmente com a ideia de uma força normativa da Constituição, é de dar um caráter maior de proteção a esses direitos e permitir a judicialização, ou, enfim, determinar também políticas para os poderes executivo e legislativo necessárias para a proteção desses direitos. Eu me lembro quando eu fui fazer a pesquisa, inclusive para o livro, que foi a tese de doutorado no Canadá, quando eu cheguei lá, encontrei o professor que me orientou, ele falou que os canadenses invejavam a Constituição brasileira
pelo rol de direitos sociais que nós tínhamos na Constituição. Os europeus devem estar invejando também nesse momento. Sim, né? E na verdade no Canadá eles têm a realização desses direitos. A realidade já traz mais direitos sociais para os cidadãos canadenses, mas eles não vão ter esse rol tão extenso de direitos sociais na sua Constituição. Mas é porque nós estamos num outro contexto histórico de afirmação ainda necessária para a mudança do status quo. E vai depender isso do discurso, ou seja, não é só o texto que vai garantir essa proteção, vai depender das práticas, quer seja das práticas políticas de realização desses direitos, de disponibilidade e preocupação em efetivar esses direitos, mas também das práticas no sentido das práticas constitucionais no Poder Judiciário. Se o discurso for não temos dinheiro, não muda nada, continuamos só com direito simbólico e não com direito real. Se a prática for, pelo menos de provocação e desse diálogo entre os poderes, mas de uma reivindicação de políticas necessárias para a garantia desses direitos, acho que podemos caminhar para a realização desses direitos. Bom, e o judiciário então entra e tem um papel importante na leitura desses direitos e na concretização deles na realidade do país, né? Não vamos falar só do Brasil. E aí entra um elemento que é o problema da insegurança jurídica, porque a leitura da regra, da norma jurídica feita pelo magistrado tem um conteúdo subjetivo sempre, né? Eu, lendo um texto, posso chegar a uma conclusão diferente da que você vai chegar lendo o mesmo texto, né? E aí, nós não temos no Brasil um sistema de common law, que é o sistema de acúmulo de decisões ao longo da história, que orienta, por exemplo, o direito inglês e também em outros países, como você falou do Canadá, também tem isso lá. Como no Brasil se insere essa questão da leitura da Constituição? Nós estamos só há 25 anos, né, da elaboração da Constituição e de vez em quando surge uma confusão no Supremo Tribunal Federal com o Parlamento brasileiro em torno de algum tema. Nesse momento mesmo tem aí uma decisão do TSE cassando uma decisão do Congresso que tinha cassado uma decisão do TSE sobre a questão do número de deputados de cada estado. Aliás, o Paraná, com essa brincadeira, perdeu uma cadeira, né? Como é que está isso no Brasil e para onde nós estamos caminhando? Veja, a gente precisa assumir que estamos num outro modelo de interpretação. No Brasil, a gente vem de uma tradição de civil law, que seria a tradição romano-germânica, do direito escrito, do direito né? escrito, do direito codificado, e tínhamos a ideia de que a segurança jurídica estaria no texto escrito e, portanto, o juiz seria o mero aplicador daquele texto escrito ali previsto. Portanto, não teríamos nenhuma novidade no trabalho do juiz, a não ser a mera aplicação da lei ou do texto escrito. Quando vem a Constituição, a gente vem numa Constituição escrita. E se tem a ideia de que essa Constituição escrita também seria um código, porque ela é escrita. Então, bastaria que os julgadores apliquem a Constituição. E tem muitos amigos, inclusive, falando, basta que o Supremo aplique a Constituição, ou o Supremo não está aplicando a Constituição. Mas o que é a Constituição a partir do momento em que ela traz, especialmente, um caráter principiológico, normas, princípios ou normas mais abstratas e direitos fundamentais. Então, explicando isso para o telespectador, quando eu falo em igualdade, em dignidade, em liberdade de expressão, em intimidade, eu não consigo ter um conteúdo definido previamente. Ou seja, o que é igualdade? É igualdade de gênero? É igualdade social? É igualdade no âmbito da educação? De qual igualdade que eu estou falando? De uma igualdade afirmativa? Então, fica difícil você dizer que o texto dá um controle para o judiciário. E, nesse sentido, hoje, você tem uma insegurança jurídica no Brasil. Primeiro porque a gente não tem nenhum, salvo
agora as súmulas vinculantes e as decisões do Supremo que têm caráter vinculante, a gente não tem, dentro da nossa cultura e do nosso sistema, uma obrigatoriedade de que as cortes e os juízes inferiores obedeçam à jurisprudência das cortes superiores. E, portanto, e nem há necessidade deles respeitarem as decisões dos seus próprios tribunais. Então, às vezes, o mesmo tribunal tem decisões conflitantes no mesmo dia ou na mesma semana. Isso causa realmente uma insegurança e causa uma litigiosidade maior. Por que causa uma litigiosidade maior? Se uma empresa, se o poder público já sabe de antemão a posição do judiciário, evitaria, quer seja a violação desse direito, porque ele já sabe que perderia na justiça, ou ele não demandaria eventual demanda, porque sabe que já há uma posição dominante. Hoje no Brasil, não. Sempre há uma possibilidade, porque muitas vezes você não tem duas posições, você tem às vezes 4 posições acerca da mesma interpretação daquela lei. Eu vou ter que chamar um intervalo e volto em seguida exatamente nesse ponto, porque eu queria saber se isso é um defeito ou uma virtude. Sim. Voltamos daqui a pouquinho para a sequência do Jogo do Poder com a professora Estefânia. Não saia daí, que nós já voltamos. Voltamos ao estudo da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje com a professora Estefânia Barbosa. Bom, Dworkin diz que o direito é o que os juízes dizem que ele é. No Brasil, a gente ouve muito o seguinte, o papel de interpretar a Constituição é do Supremo. Então, a Constituição é o que o Supremo diz que ela é. E, na verdade, como você tem expressões abertas, como igualdade, como você disse aqui mesmo, o que é igualdade? Né? E aí entra o Supremo para dizer o que é igualdade. E aí nós nos damos conta que esse texto, esse direito, apesar de ele estar escrito, certo? Ele demanda também uma gama imensa de exercício de exegese, de interpretação. E nós nos damos conta que isso fica muito parecido com o que os ingleses fazem, né? E daí a importância dos precedentes no nosso sistema também, né? Para eliminar essa insegurança jurídica que você se refere. Como é que nós podemos melhorar no nosso sistema ou trazer esse método inglês para dentro do nosso sistema de maneira a melhorar? Como nós podemos aproveitar essa experiência inglesa dentro de um sistema como o nosso, que é todo escrito? Veja, eles, no sistema de common law, o sistema americano e o sistema inglês, a gente tem a ideia de que o direito seja todo não escrito. Ele, na verdade, hoje, eles têm uma gama de leis esparsas e mesmo quando a gente fala da Inglaterra, de uma Constituição não escrita, ela é não escrita no sentido de não sistematizada, mas seria possível hoje pensar em vários documentos que compõem a Constituição material inglesa, que seriam documentos que trariam direitos e valores fundamentais para aquele país. De qualquer maneira, os Estados Unidos e o Canadá são países que têm sistema de common law com um documento escrito. Mas o que é interessante é que no Canadá, por exemplo, a Suprema Corte ela fala da existência de uma Constituição não escrita ao lado da Constituição escrita canadense. E nos Estados Unidos tem alguns autores, tem o professor Lawrence Tribe, que é de Harvard, que fala da existência de uma Constituição invisível na Constituição escrita americana, ou seja, a partir da Constituição escrita, você tem uma Constituição invisível. O que seria isso, a Constituição não escrita ou a Constituição invisível? Seria o que você já tem de práticas na sociedade. E aí a gente tem essa discussão, é o judiciário que interpreta a Constituição? O judiciário interpreta, sim, mas é só o judiciário que interpreta? Ou seja, como que as questões chegam no judiciário? Quem provoca o judiciário? Ou seja, quando chegou o caso da união homoafetiva no judiciário, por que chegou no judiciário? Porque as pessoas que viviam em união homoafetiva interpretaram a Constituição. Chegaram nos advogados, disseram, olha, não é possível que eu não seja protegido, que eu não tenha direito à pensão, que eu não tenha direito à herança.
formei uma família, a minha interpretação é essa. Eu não posso ser discriminado, eu tenho direito à igualdade. Isso é uma interpretação que é feita pela sociedade. E isso foi, ao longo de mais de 20 anos, interpretado pelos tribunais brasileiros a partir da prática da vida social que chegou nos tribunais. Então, não é que... Muitas vezes a gente fala assim, o Supremo não é democrático ao interpretar a Constituição. Ele já começa a partir de uma interpretação que é provocada por algum setor da sociedade. No controle concentrado, ou seja, quando a gente fala do financiamento de campanha, quem provocou agora? Foi a OAB. A OAB representa não só os advogados, mas representa a própria sociedade, porque procura a proteção do Estado democrático. E é uma interpretação que é provocada a partir de uma ação direta de inconstitucionalidade. Muitas das questões que chegaram no Supremo chegaram pela interpretação dos próprios partidos políticos, que jogaram aquela interpretação no Supremo. Então, a interpretação da Constituição ela pode ser feita nos movimentos sociais, ela deve ser feita nas práticas sociais, nos movimentos sociais, ela deve ser feita no parlamento e é feita no parlamento. O legislativo, quando ele legisla, ele está interpretando a Constituição, está tentando tornar mais acessível algumas questões de que forma vai cumprir e de que forma vai realizar um direito fundamental. O executivo também, quando cria políticas públicas, destina orçamento, no dia a dia da administração pública, está interpretando a Constituição. Todos esses estão. Não tem, e tenho discutido isso com meus alunos, não tem o mais ou menos democrático. Me parece que num Estado democrático de direito é necessário todos esses atores políticos. É necessário que quando não conseguimos, os movimentos sociais não conseguem ser ouvidos, porque eu consegui colocar 3.000 pessoas na rua. Tá, mas o que é 3.000 pessoas a fim de eleição de deputados no parlamento e conseguir aprovar uma pauta de reivindicação? Não consegui só essa manifestação, mas não consegui a pauta mesmo no parlamento, tentei ser ouvido no parlamento, eu pelo menos tenho a via do judiciário para a proteção dessas minorias. Então, me parece que todas são importantes nesse Estado democrático, não tem a mais importante e não tem necessariamente... É óbvio que o Poder Judiciário faz uma interpretação jurídica e sofisticada do direito, mas deve fazer essa interpretação a partir da própria teoria do Dworkin, olhando a moralidade política e olhando a própria história construída pela sociedade. Ele não faz por último, porque sempre vai ter a possibilidade dos reflexos positivos ou negativos que essa decisão vai gerar no parlamento ou na própria sociedade, de eventual alteração da interpretação que foi feita, ou eventual declaração de inconstitucionalidade, a possibilidade do parlamento legislar novamente sobre o mesmo assunto. Então, isso faz parte do jogo democrático, mas é importante todos os atores nesse jogo. Agora, em relação a essa questão que você trouxe agora da interpretação da Constituição, ou da interpretação do direito infraconstitucional em cada caso, né? O juiz vai lá ler e, se ele é católico, ele tem uma percepção daquela regra jurídica. Se ele é protestante, ele tem outra percepção. Se ele não é nenhuma das coisas, ele tem outra percepção. Então, como trabalhar para que o juiz não, e os ministros supremos não concretizem a sua moral no julgamento que ele faz dos casos? Essa questão me fez lembrar uma manchete da Folha de São Paulo, na época do julgamento do caso dos fetos anencéfalos. E a Folha de São Paulo colocou uma manchete que dizia o seguinte: Corte Católica decide futuro da ciência. E tinha uma foto do Pleno do Supremo com o crucifixo e Jesus pregado nesse crucifixo. E na entrevista, vários dos ministros se declarando católicos, para decidir uma questão que envolveria de fundo
uma questão religiosa, porque poderia envolver um precedente para o aborto. E de acordo com a moral católica, A tese teria que ser rejeitada. Exatamente. Tanto é possível ver questões que impactam na religião, até por conta da intervenção da CNBB como amicus curiae nesses casos. Não há problema nenhum, é democrático que você tenha até a manifestação das organizações religiosas para suas manifestações, porque isso é ouvir também a sociedade, não que o Supremo tenha que decidir com fundo religioso. E aí como evitar que o juiz decida com a sua moral ou com os seus fundamentos religiosos? Segundo a teoria que eu busquei utilizar no livro, porque eu analiso a doutrina dos precedentes a partir de uma doutrina do Dworkin, do direito como integridade, o que ele vai colocar como obrigatório? É olhar para os precedentes. Olhar para os precedentes vinculantes não significa o que muitas pessoas no Brasil pensam, isso vai engessar o direito. Nós vamos apenas reproduzir decisões e não vai ter nenhuma possibilidade de criação e de avanço no direito. Não, não é isso. É aí que eu disse lá atrás, se isso é uma virtude ou um defeito, isso. As pessoas veem nisso um defeito. Um defeito. Sim. De engessamento. Sim. E, na verdade, não há necessariamente um engessamento. Se a gente for pensar a sociedade americana, que tem a Constituição desde 1787, e pensar que o direito constitucional americano não se desenvolveu nesses mais de 2 séculos de existência, o que os alunos só vão estudar um dia de direito constitucional, porque a Constituição tem 7 artigos. Então, não é isso que é o direito constitucional ou que é a Constituição americana. Mas a ideia é de que você, num sistema de precedentes, você precisa justificar o que foi construído pelos tribunais e pela própria história dessa comunidade, porque os tribunais refletem a história. Então, mesmo que seja ou para manter ou para afastar um precedente, olha, não é o caso, esses fatos são diferentes daquele caso, daquele precedente. Eu não posso aplicar o mesmo, porque as circunstâncias são outras. Ou aquele precedente foi tomado num outro contexto histórico que não mais se justifica, ou foi equivocado. Entendo que a corte, aquela composição, se equivocou quando interpretou a Constituição. E, portanto, devemos reformar. Mas é preciso justificar. O que não pode é, a cada dia, uma nova decisão sem olhar para trás. Isso para evitar que o resultado da decisão seja a moral individual do julgador. Exatamente, porque muitas vezes, se a gente pensar, mesmo em caso de direitos sociais, se a gente tiver um parâmetro de precedentes, e parâmetro de precedentes significa decidir de acordo com os princípios que justificaram as decisões anteriores e não com o dispositivo da decisão anterior, ou seja, é algo que a gente fala de motivos determinantes da decisão e que se fala da ratio decidendi da decisão. Ou seja, se vamos supor que a Suprema Corte comece a decidir relacionado a direitos sociais, que o direito à saúde é um direito social, que esse direito social é um direito fundamental, que ele cria um direito subjetivo e que, portanto, deve ser autoaplicado e protegido. Quando chegar, por exemplo, o direito à moradia, há uma distância entre o direito à saúde e o direito à moradia. Sim. Na efetividade. Eu vou fazer outro discurso? O direito à moradia, apesar de ser direito social, não é fundamental ou não é autoaplicável? Veja, eu preciso ter coerência de fundo. E eu preciso, na hora da minha decisão, pensar não só para o passado, mas para o futuro. Ou seja, o que a minha decisão vai repercutir nos casos futuros que se assemelham, ou seja, nos outros direitos fundamentais. Eu não posso pensar só na saúde. Ou então eu justifico a saúde com o direito à vida. E aí eu faço outra justificativa que não implique esse compromisso de coerência nas questões dos outros direitos sociais. Um outro exemplo, união homoafetiva. Se eu conseguir retirar da ratio decidendi, da decisão da união homoafetiva do Supremo, que o que justificou a proteção ou a equivalência da união homoafetiva como união estável é que a união homoafetiva é considerada família, eu tenho que, os tribunais, na análise, por exemplo, da adoção de crianças por famílias homoafetivas,
tem que considerar que é família. Não posso agora, agora eu estou tratando de crianças porque o meu valor moral não compreende que essas crianças devam ser adotadas por família homoafetiva. Agora não é família, não é bem família porque eles precisam de pai e mãe, e o conceito de família que eu tenho é o conceito de família tradicional. Eu vou ter que chamar um intervalo e nós vamos voltar a partir desse ponto para falar do romance em cadeia, do Dworkin. Explicar o que é isso para os nossos telespectadores. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do Jogo do Poder. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do bate-papo com Estefânia Barbosa, hoje falando sobre precedentes judiciais e segurança jurídica. Então, no último bloco, você começou a falar da coerência, da integridade, né, da decisão judicial. O juiz, na sua decisão, ele tem que ter coerência, tem que ter integridade com a história, né, e com a moral da sociedade, não a dele. Exatamente. Né? Isso, como é que, para que o telespectador entenda bem, como é que Dworkin trabalha isso, quando ele usa aquela expressão do romance em cadeia? Ele faz uma analogia às decisões judiciais, a ideia de que os juízes seriam autores de um único romance e que nesse romance os juízes devem decidir seus casos como se estivessem escrevendo capítulos de um romance. E, portanto, esses capítulos precisam ter coerência, tanto com os capítulos antecedentes. Então, você precisa ter ou os mesmos personagens, ou você precisa contextualizar se há, eventualmente, a morte de algum personagem, se o enredo desse romance precisa se deslocar de local, ou seja, é necessário, você não pode, eventualmente, escrever um novo capítulo mudando tudo, porque ficaria sem nexo. Ele diz que é um romance, não é outra obra literária. E aí a ideia de que esse romance, então, ele não se acaba, não é repetição de capítulos. Ou seja, ele é um romance, ele tem uma história. E essa história vai se desenvolver com um enredo. Então, essa é a ideia de coerência nas decisões judiciais que o Dworkin coloca. O juiz deve olhar. Então, um juiz, ele deve olhar para a coerência com as suas próprias decisões. Então, não pode um dia eu decido com integridade, outro dia eu decido de forma utilitarista, pensando nos resultados, no que é bom para a sociedade, e isso tira a integridade, porque um dia eu acho bom, outro dia eu não acho bom, causa uma insegurança ainda maior. Então, a integridade tem que ser com as suas próprias decisões, com as decisões do seu próprio tribunal e a integridade com as decisões dos tribunais superiores. Ou seja, quando o Supremo vem e fala que união entre duas pessoas do mesmo sexo é uma família, no momento seguinte ele não pode dizer, não vou deixar adotar porque só quem pode adotar é a família. Se é família, tem que ter direito à adoção. Exatamente. Isso aqui é integridade. Isso que é integridade, ou seja, você não pode... ou mesmo, então, ele vai ter que partir da ideia de família e, se for para justificar a não adoção, vai ter que desconstituir a adoção por família, porque, inclusive, há a possibilidade de adoção monoparental, porque há a previsão de que você pode ter uma família monoparental. Você não precisa, família não precisa ser constituída... Um homem solteiro pode adotar. Exatamente. Uma mulher solteira pode adotar. Porque constitui também um núcleo familiar de... uma mãe só, então, que antes você não tinha isso. Então, isso da própria ideia da nossa Constituição também, que se abre para outros valores, que não só um único padrão, quer seja de família, de sociedade, que você se encaixe ali. Ou seja, a Constituição é plural. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem atual aqui, nós estamos nos encaminhando para fechar o programa. Quando o Joaquim Barbosa vem numa decisão monocrática e diz que para o preso trabalhar fora, ele tem que cumprir 1/6 da pena, ele está alterando uma praxis no judiciário brasileiro, que os juízes, ordinariamente, de maneira assim, majoritária, não olham para esse aspecto do problema. O sujeito tem que cumprir 1/6 da pena para trabalhar. Se tem trabalho, se tem condição de
colocar o preso para trabalhar, ele coloca, ele não espera o cumprimento de um sexto da pena. Isso tem sido assim desde sempre, né? E mais ainda depois da Constituição de 88. Aí vem o Joaquim Borges e diz que não, tem que cumprir um sexto da pena. Ele está fugindo desse requisito da integridade, olhando o contexto? Veja, é interessante essa questão porque, na verdade, em tese, a Corte Superior não precisa ser coerente com as decisões das cortes inferiores. E ela pode, portanto, inovar e não precisa, não está vinculada a precedentes de cortes inferiores. Mas, na ideia de integridade do Dworkin, a integridade não é só com as decisões, é a integridade com a moralidade política e com as práticas constitucionais. Então, eu não conheço, porque não sou especialista em direito penal, mas se há efetivamente uma mudança, você pode ou entender que não foi íntegro com as práticas, ou, se efetivamente justificado, essa decisão é íntegra com o sistema constitucional. Então, ele precisaria justificar que há uma integridade e se justifica a partir do sistema constitucional. Um outro caso de penal que eu poderia falar, que eu conheço melhor, é o caso da Lei de Crimes Hediondos, que não previa a possibilidade de progressão de regimes. E o Supremo entendia que era constitucional. A partir de um determinado momento, houve uma mudança da composição da Corte, porque já existiam alguns votos vencidos nesse caso, e o Supremo mudou o entendimento para concluir que não permitir a progressão de regime em crimes hediondos violaria o princípio da individualização da pena e outros princípios constitucionais. Eu, do ponto de vista do direito constitucional, diria que da própria dignidade, de que a pena não pode ter só um aspecto punitivo, enfim, que está de acordo. Então, ele não teve integridade com as decisões anteriores do Supremo, mas a integridade não é só isso, mas teve integridade com a interpretação dos princípios constitucionais numa amplitude maior. Mas vai ter casos que a Suprema Corte pode errar. Tem, mas tem, eu acho que esse teu raciocínio se aplica bem a essa questão do financiamento público de campanha. Sim. É mais claro, né? Esse exemplo fica mais evidente em relação a esse caso. Até agora, a lei que regula o sistema de financiamento de campanha é de 79, né? Ainda no regime militar. Sempre se permitiu a doação de empresa privada, até hoje, certo? Aí, de repente, vem o Supremo e fala, não pode mais. Exatamente. Isso não implica numa quebra da integridade? E aí, se a gente for ver, é uma quebra de precedente. E há uma possibilidade, dentro da integridade do Dworkin, a possibilidade do que eles chamam na doutrina de precedentes americanos do overruling, que seria a superação do precedente ou a revogação do precedente para impor um novo. Então, eles fazem uma nova leitura. E aí, me parece, a mim, Stefânia, como cidadã e como professora de Direito Constitucional, embora isso tenha várias interpretações a respeito do financiamento privado de campanha, me parece adequada. Ou seja, aí a questão da igualdade, aí a questão que a gente colocou antes, ou seja, o que é a igualdade? A igualdade eleitoral é a igualdade só dos eleitores, é a igualdade de voto, ou a igualdade também na disputa eleitoral? Ou seja, do jeito, talvez com uma outra lei, e não com essa, talvez haja a possibilidade, a partir dessa declaração de inconstitucionalidade, do parlamento regulamentar, editar uma nova lei de financiamento privado mais democrática, que permita que os partidos menores também tenham acesso a esse financiamento privado para aceder aos cargos públicos. Stefânia, como é que eu compro o seu livro pela internet? Veja, tem diversos sites que estão vendendo o livro, mas da própria editora Saraiva, tem o site www.livrariasaraiva.com.br. Legal, muito obrigado. Obrigada, Rocha, pela oportunidade. Aqui. Vamos voltar a falar no futuro, em outras Boa ocasiões. noite. E vocês estiveram conosco até agora, também um grande abraço, muito obrigado. Vamos conversando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br e domingo eu estou de volta aqui para mais um Jogo do Poder. Até lá.